Conhecidos como os brasileiros mais brasileiros, os indígenas são povos que já estavam em território nacional antes da chegada dos portugueses, em 1500. De acordo com dados oficiais de 2010, haviam 817 mil indígenas divididos em 256 etnias. Isso não equivale a 1% da população. Os povos indígenas falam 274 línguas. A grande parte deles estão na zona rural. Assim como todo o processo de colonização, a relação entre esses povos originários e o homem branco sempre foi conflituosa. E o principal conflito é a disputa por terras, o que ocorre até hoje. As terras indígenas no país representam pouco mais de 14% do território nacional e constantemente são invadidas. E com a pandemia do coronavírus, o desafio desses povos é manterem-se vivos. Como muitos dos índios brasileiros ainda não possuem imunização, como os cidadãos das cidades, muitos deles estão mais vulneráveis à nova doença. Informações da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, mostram que até a sexta-feira, 31 de julho, foram 604 índios mortos por coronavírus e os infectados são 21.217. Conversamos com a ativista pelos direitos dos povos indígenas, Dinaman Tuxá, que é um dos coordenadores da APIB. Ótimo. Bom, nós já estamos gravando. Para você que está aqui nos acompanhando no Conexão com a África, muitíssimo obrigado pela sua presença. Do outro lado, eu vou conversar agora com o Dinaman Tuxá, ele que é um dos líderes, um dos coordenadores da APIB, que é uma entidade que coordena a articulação dos povos indígenas em âmbitos políticos e institucionais aqui do Brasil. Bom, mais uma vez, Dinaman, muito obrigado pela companhia do senhor aqui com Conexão África, muito obrigado mesmo. Eu gostaria de começar com o senhor se apresentando um pouco aqui para os nossos espectadores. Bom, olá a todos que nos acompanham. Eu me chamo Dinaman Tuxá, venho do povo Tuxá, no extremo norte da Bahia. E hoje estou compondo a coordenação executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, pela região Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, uma organização chamada APOIME, a qual eu também sou assessor jurídico. E a nossa organização tem como missão justamente defender os direitos dos povos indígenas, em contexto, principalmente nesse contexto político tão vulnerável, a insegurança jurídica que nós estamos vivendo. Então, a PIB está buscando sempre ser vigilante e buscar a garantia desses direitos, tanto que os direitos que estão positivados e aqueles que são costumeiros. Então, ligado principalmente à nossa tradição, à nossa cultura e às nossas especificidades culturais. Dinaman, vamos começar a falar aqui que é o assunto do momento e que, para principalmente nós brasileiros, isso está nos dando uma enorme dor de cabeça, e sobretudo para vocês indígenas, que é a questão do coronavírus, Dinaman, como é que, nesse momento, esse novo vírus está adentrando sobre as comunidades indígenas e de que maneira a disseminação do vírus vem ocorrendo entre esses povos? Olha, a gente tomou conhecimento da chegada do coronavírus, a expansão do coronavírus no mundo, e a gente recebeu essa informação que, ao chegar no Brasil, de forma bastante temerosa. Porque os povos indígenas já foi alvo da atual gestão da Presidência da República desde o período de campanha. Houve uma guerra declarada pelo atual presidente da República, uma guerra desproporcional, porque ele elegeu os povos indígenas como seu principal inimigo, como um objeto de campanha, inclusive. Infelizmente, a população brasileira não se sensibilizou, não enxergou que esse inimigo poderia causar tantos danos às comunidades indígenas. Munido disso, houve uma política de enfraquecimento das instituições, a qual desenvolve atividades institucionais frente aos povos indígenas, que é o caso da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e da CESAI, que é ligada à Secretaria Especial de Saúde Indígena, ligada ao Ministério da Saúde. Esse enfraquecimento acabou impulsionando a vulnerabilidade dos povos indígenas. E essa vulnerabilidade, que é histórica, se agrava com a chegada do coronavírus.
Então, existem várias violações acometidas pelo atual presidente da República com medidas administrativas, medidas essas que enfraqueceram as instituições e criaram proposituras de medidas provisórias dentro do Congresso Nacional que impulsionaram as invasões das terras indígenas. Isso houve um aumento nos primeiros 6 meses de 64%. Mas quem são esses invasores? E por que eles estão ocupando, invadindo essas terras, as terras indígenas? Um motivo que a gente já conseguiu identificar é porque a mera tramitação dessas proposituras que flexibilizam a exploração das terras indígenas já legitimaram ações de pessoas que têm índole criminosas, como é o caso dos madeireiros e dos garimpeiros, que se sentem, né, à vontade para praticar esses crimes, invadindo as terras indígenas. Isso se dá porque, repetindo, houve enfraquecimento da política de proteção ambiental e de fiscalização das terras indígenas, que era uma política implementada pela FUNAI. A FUNAI que tinha essa responsabilidade e hoje não tem mais porque foi retirada dela isso. Na verdade, essa política ela foi extinta na estrutura de Estado. Pois bem, e aí, com a chegada do coronavírus, o Estado se encontrava, os povos indígenas se encontravam com total desamparo de políticas públicas estatal. Então, o governo não tinha e não tem, né, uma gerência sobre as políticas indigenistas. Na verdade, está existindo uma ingerência, e isso acabou acarretando um alto índice de contaminação entre os indígenas. Esse alto índice de contaminação corresponde a aproximadamente mais de 15 mil indígenas e já ultrapassamos uma marca de 500 mortos. Dentro desse público, nós estamos falando de índios que vivem em situação de isolamento voluntário, nós estamos falando as terras indígenas mais remotas do país, em lugares totalmente inacessíveis. E fica o questionamento, como é que essa doença chegou até lá? Pelo braço do Estado. Nós temos relatos que o próprio Exército Brasileiro levou, né, soldados, enfim, contaminados para as áreas mais inóspitas do país, que foram lá para fazer qualquer tipo de serviço e contaminaram as comunidades. Nós temos também uma ausência de política, de um plano estruturante por parte do Estado para combater o coronavírus nas terras indígenas. O que há, na verdade, é uma iniciativa do próprio movimento indígena em fazer barreiras sanitárias e buscar recursos, né, tanto em campanhas de vaquinhas, como criou-se um plano emergencial para tentar amenizar a ausência do Estado, que já se declarou, né, não só através do racismo estrutural, racismo institucional, mas também ficou muito claro a política genocida após os 16 vetos do presidente da República ao PL emergencial 1142, né, de relatoria da Joênia Wapichana. Então, assim, várias medidas o movimento vem tomando, inclusive no Supremo Tribunal Federal, mas percebemos que há uma negativa de Estado, não há uma vontade política para tentar buscar ações que, de fato, consiga garantir a integridade dos povos indígenas frente a essa pandemia. E o estado de vulnerabilidade é tanta que, nos espaços institucionais, o governo ainda tem a política de negar que há o alto índice de contaminação entre os indígenas, de negar que falta uma política pública que implemente e garanta a integridade dos povos indígenas, enquanto isso, os índices de contaminação só aumentam dentro das terras indígenas. Dinamã, o senhor tocou em alguns pontos aqui, que sobretudo os pontos políticos, esse daqui a pouco a gente vai falar melhor deles, mas ainda a respeito da questão do coronavírus, os povos indígenas eles têm uma vulnerabilidade maior do ponto de vista biológico ao ser afetados por esse tipo de doença? Olha, cientificamente, os povos indígenas ele têm uma vulnerabilidade biológica comprovada, né? Por questões imunológicas, por não ter contato ao vírus, mas isso, por si só, eu não poderia afirmar que isso por si só iria exterminar uma comunidade ou um genocídio. Na verdade, o que aguça essa vulnerabilidade biológica é a falta de política, é a falta de um plano, é a falta de uma vontade política. Então, assim, se não há a vulnerabilidade biológica somada com a falta de política, isso gera um genocídio, né? Agora, se houvesse um plano emergencial, se houvesse um trabalho voltado para a proteção desses povos, a vulnerabilidade era suprida com medicamentos,
Então, assim, se não há uma política para proteção, para manter, por exemplo, um tratamento de alta e média complexidade, qualquer cidadão brasileiro é vulnerável, porque o vírus, ele tá, todo mundo está vulnerável ao vírus. Ninguém tem a cura, ninguém tem anticorpos para isso. Os povos indígenas da mesma forma. Agora, quando se trata da forma adequada, quando tem respiradores e UTI, a taxa de mortalidade diminui. Então, assim, a vulnerabilidade biológica não pode ser empecilho para justificar o genocídio em curso, por exemplo. Né? Não pode ser argumento, empecilho não pode ser argumento para justificar o genocídio em curso. Então, assim, eles trazem isso à luz da discussão para justificar a ausência do Estado de políticas públicas para a proteção dos povos indígenas. Agora, Dinaman, em relação àquela questão que o senhor mencionou a respeito, né, da invasão de garimpeiros e madeireiros, né, invadindo as terras indígenas, só para deixar claro aqui para quem, porque o nosso público não é só brasileiro, então às vezes eles podem não entender. Quando nós estamos falando de garimpeiros, nós estamos falando daquelas pessoas que invadem terras e aqui no nosso caso, invadem terras dos indígenas para exploração de recursos naturais ali presentes. E dos madeireiros são aquelas pessoas que invadem as terras, no nosso caso aqui também, terras indígenas, para extrair, né, muitas das madeiras presentes nas áreas. Muito bem, um estudo da Universidade Federal daqui de Minas Gerais e do Instituto Socioambiental identificou que os garimpeiros são as pessoas que mais têm levado a disseminação do coronavírus para essas aldeias. Né? A minha pergunta embora o senhor já tenha respondido ela um pouco de uma maneira geral, eu gostaria de perguntar se, por parte do Estado brasileiro, está tendo algum tipo de política para coibir a entrada dos garimpeiros. Vocês estão tendo alguma ajuda dos congressistas, por parte do Poder Executivo Nacional? Enfim, como é que está essa articulação de vocês? Olha, não existe, né? Na verdade, o Executivo, ele ceifou toda a política de proteção ambiental da estrutura do Estado. Né? Então, não há hoje, dentro da estrutura de governo, uma política que eu possa afirmar que está protegendo as terras indígenas. Então, até as frentes de proteção, que era a competência da FUNAI, isso deixou de ser e foi extinta, tirou da estrutura da cidade, da FUNAI, que hoje não existe mais. E como você bem trouxe, né, além dos madeireiros e dos garimpeiros, também tem um avanço do agronegócio. É outro segmento que também está violando diretamente e levando, são vetores da doença dentro das terras indígenas. E a única medida que existe hoje de proteção desses territórios é através de uma ação do Ministério Público, que obrigou, em alguns estados, né, fazer essa proteção, esse enfrentamento às invasões das terras indígenas, mas isso é através de decisão judicial. Não há uma vontade política de criar uma estrutura para fazer isso, essa política que deveria ser uma coisa do executivo e não ser obrigado através de uma medida judicial, que inclusive meses atrás muitos podem relembrar que um diretor do IBAMA foi demitido porque promoveu uma ação através de recomendação do Ministério Público Federal de uma terra no Pará. Eles foram lá retirar os madeireiros e os garimpeiros de uma terra indígena e no dia seguinte ele foi demitido. Então, assim, quem cumpre com as suas funções institucionais, seu dever constitucional, que é o caso do servidor do IBAMA, do diretor do IBAMA, é demitido. Então, assim, a vulnerabilidade ela é tamanha que até aqueles que querem ajudar, cumprindo com suas funções, são demitidos das suas funções porque contrariou uma decisão política, que não é nem uma decisão legal. Porque se tivesse respaldo legal, né, a gente até poderia argumentar de outras formas, mas não é uma regulamentação, uma decisão legal, é uma decisão política de não fiscalizar, de não proteger, de não garantir os direitos dos povos indígenas. Isso é uma decisão política e não uma decisão com direito positivado. Dinaman, em relação aos povos indígenas ainda não conectados ao restante do país, né? Ou seja, que vivem isolados, né? Como é que está a situação desses povos? Já há registros de que alguns deles foram infectados, enfim? Nós estamos em constante monitoramento. Então, assim, nós sabemos que os povos isolados ou em isolamento voluntário, hoje nós temos 114 pontos de referência, né, desses povos que habitam aqui no Brasil. É a maior comunidade isolada de povos indígenas no mundo.
está no Brasil. O que nós temos, né, até porque a política nossa não é de ter contato, para justamente preservar, né, a integridade dessas comunidades. Mas o que nós temos de certeza é que dentro dos territórios que eles habitam, divide com outros povos. Então, não vive só os isolados, existem outros povos indígenas. A exemplo do povo marubo, lá no Vale do Javari, por exemplo, né, que tem uma parte dos marubos que são isolados e tem outras partes que não. Tem outra parte que já tem contato. Nós temos casos confirmados nesses grupos, né, que dividem o território com os isolados. Então, assim, está na iminência de contaminação. Nós não sabemos ainda se os isolados foi contaminado, porque ainda não tivemos acesso a eles para ter essa certeza. Então, assim, hoje nós temos a certeza que dos territórios que eles habitam, que eles dividem, já tem casos confirmados. Então, assim, está na iminência. E a probabilidade de contaminação é muito alta porque eles dividem locais, são locais comuns de caça, pesca, enfim, né, tem essa relação, né, de compartilhamento. Então, a probabilidade de contaminação é muito alta. Dinamã, a gente já tocou nesse, né, o senhor, na verdade, tocou nesse ponto, né, que é a questão da vulnerabilidade política desses grupos, né? Só para dar uma dimensão aqui para quem está nos acompanhando, né, a vulnerabilidade de vocês indígenas, a gente sabe que é algo histórico nesse país, né? É algo que, infelizmente, ainda não foi se corrigido, né, pela história, por políticas governamentais, enfim, nem pelo direito. E são povos que têm pouquíssima representação nas instituições. E aqui eu estou falando da Câmara dos Deputados, do Senado, nos governos, nos 3 níveis, seja municipal, estadual ou federal. Eu, por exemplo, eu fui buscar alguns dados no IBGE sobre a representatividade dos indígenas na política, e nem o IBGE tem um dado preciso, específico a respeito disso, né? Então, assim, o que mostra aí uma verdadeira, que eu posso dizer assim, um verdadeiro esquecimento em relação a vocês, né? Pelo menos foi isso o que me passou, a falta desses dados, aliados, né, a todo esse contexto aí, como você bem descreveu, né? Eu quero saber agora, diante de toda essa situação que vocês indígenas estão vivendo, né? Se mesmo assim vocês ainda buscam alguma articulação política, estão promovendo alguma articulação perante ao Congresso Nacional, às assembleias estaduais, de modo a tentar pelo menos garantir um combate mais efetivo por meio de políticas públicas ao coronavírus. Olha, sobre a questão do espaço de poder, os povos indígenas sempre ficou à mercê de todo... Até isso é uma estratégia, na verdade, do colonizador, né? Não deixar o oprimido ocupar essas instâncias de poder para tentar a garantia de direito dessas comunidades que foram historicamente violentadas. E a porcentagem realmente não vai existir, dados do IBGE, porque não existe. Até em 2010 não tinha indígena deputado, né? A Joênia entrou agora. Não existe indígenas promotores de justiça, não existe indígenas na magistratura, não existe indígenas como sendo governador, vice-governador, não existe isso. Não existe por quê? Não é porque nós somos incompetentes ou porque nós não temos capacidade técnica. Eu mesmo sou doutorando em Direito pela Universidade de Brasília. Temos vários indígenas formados, né, habilitados, mas tem uma questão histórica a ser suprida, que essas instituições ainda elas não são instituições, vamos se dizer, para acesso de forma mais democrática. As pessoas que concorrem a esse concurso são pessoas que têm um certo privilégio que nós não tivemos. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que articular, eu tenho que me defender, eu tenho que garantir a minha vida, porque eu faço parte de uma grande organização. Então, eu tenho inúmeras coisas. Primeiramente, só para me sobreviver já é uma luta. Então, por si só, eu não teria como me qualificar em termos de concurso para 3, 4 anos para me preparar para um concurso, vendo as minhas comunidades morrendo, vendo o meu povo morrendo na luta pela terra, vendo as comunidades indígenas sendo violentadas. Então, isso já por si só já me consome o tempo que eu teria para garantir
o ingresso na magistratura, por exemplo, que quer um tempo de preparo maior, né? E nas instâncias políticas, há sim, né, de certa forma, uma necessidade de uma reforma política para democratizar os espaços eletivos, como o Congresso, né, o Senado, a Câmara de Deputados, ou até do próprio Executivo. Então, tem que haver uma reforma que garanta a participação das minorias dentro desses espaços. Porque mais de 500 deputados, nós temos uma deputada. Depois do Mário Juruna, passa-se 20, 30 anos para garantir um novo indígena dentro daquela Câmara. Então, assim, é muito complicado, né, nós dialogarmos a estrutura do Estado e esquecer, por exemplo, toda a retórica de negação de direito e de violação de direitos que o Brasil promoveu, principalmente nas oportunidades nos espaços de decisão, que isso é uma coisa histórica, é uma coisa que foi trazida do perfil europeu, então eurocêntrica, que nós precisamos ainda quebrar esse tabu e garantir que os povos indígenas ocupem os espaços de poder e de decisão. E sobre a questão da articulação política sobre o coronavírus, existe sim, né, como eu já mencionei aqui, houve uma discussão de um PL 1142, que era um plano emergencial para o combate, né, e a sustentabilidade dos povos indígenas, como das tradicionais e quilombolas, frente ao coronavírus. Então, seria um plano emergencial para suprir a ausência do Estado, já que o Estado não teve nenhum tipo de plano. Então, os povos indígenas, junto com a bancada do Congresso Nacional, articulamos um PL, foi aprovado, e agora, nesse mês, acho que, salvo engano, foi dia 7, o Bolsonaro tinha um prazo limite para sancionar e sancionou com 16 vetos. Só que esses vetos que ele sancionou, ele tirou toda a essência do PL, por exemplo, a garantia ao acesso à água, que é um preceito constitucional e um direito fundamental, com destaque ao pronunciamento do vice-presidente da República, que falou que os indígenas sobrevivem com água do rio, e não é água potável, então não é água tratada, a gente tem que se virar com água do rio. Tirou o acesso aos indígenas a UTIs e tratamento de alta e média complexidade, o acesso a alimentos, enfim, os pontos cruciais, que é onde justamente o Covid mais opera, onde o Covid mais danifica, onde o Covid mais atua, que é a questão da vulnerabilidade da saúde, da água e do alimento, os pontos foram vetados pelo atual presidente da República. E agora nós estamos dialogando junto com o presidente do Senado e da Câmara dos Deputados para ver como é que a gente vai reverter esses vetos, né? Existe sim um diálogo com o Congresso Nacional, encabeçado com a deputada Joana Pichana, junto com o movimento indígena, junto com a PIB e outras lideranças, para tentar reverter essa situação. Sabemos que o argumento que foi utilizado para os vetos é um argumento totalmente descabido, que ele utilizou que não iria vetar por questões orçamentárias. E sabemos que não é questão orçamentária. É sim uma guerra declarada de forma desproporcional contra os povos indígenas. Ainda sobre a questão do coronavírus, quais são as principais medidas que, na sua avaliação, deveriam ser aplicadas para a população indígena? O senhor poderia citar algumas dessas medidas como as principais? Olha, as principais, principalmente fortalecer as barreiras sanitárias, porque aí você tem o controle das pessoas que estão entrando e estão saindo das terras indígenas. As comunidades indígenas estão fazendo isso de forma voluntária e, às vezes, o próprio poder de polícia vai lá questionar por que está tendo aquela barreira, sem entender, né, a vulnerabilidade dos povos indígenas. Ter testagem em massa, nós precisamos testar os povos indígenas para saber quais são o real número de contaminados, que aí a gente busca fazer o melhor tratamento, né, criação em pontos estratégicos de hospitais de campanha, garantir espaços dentro dos hospitais para que os indígenas façam o tratamento devido, porque isso a gente chega com um problema e acaba adquirindo outros problemas. Então, por questões da vulnerabilidade, é preciso ter uns locais específicos para tratamento dos povos indígenas, garantir também o acesso à água, porque as pessoas, mas vocês vivem na floresta, tem muita água. É uma inverdade. Temos situações assim e temos situações de terras que não foram demarcadas, que não tem sequer um acesso à água, um posto de saúde. Nós temos sequer casas, vivem em locais totalmente inapropriados, porque o governo ainda não pode, através de medidas que eles mesmos criaram, de leis que eles criaram, não pode implementar políticas públicas em áreas de conflito, como terras não demarcadas.
Então, nós precisamos expandir tudo isso, em especial o acesso à água, ao alimento, porque a vulnerabilidade socioeconômica dos povos indígenas é gritante, acesso aos insumos de higiene, que as pessoas acham que é fácil, você vai na farmácia e compra um pote de álcool em gel, isso não é a realidade dos povos indígenas, nós temos várias comunidades que não têm acesso nem ao sabão, que é algo, para muitos, irrisório, né? O valor é irrisório, uma barra de sabão é tão barata, mas é uma realidade dos povos indígenas, que muitos não têm acesso nem à energia. É outra realidade que as pessoas precisam conhecer os povos indígenas do Brasil e entender que nós somos 305 povos, mais de 900 mil indígenas que vivem em diversos contextos. Uns com umas comunidades com mais estruturas, outras sem nenhuma estrutura e outras no meio intermediário. Então, assim, são diversas realidades e são 305 povos com 305 especificidades que tem que ser dialogada, que tem que ser atendida, que tem que ser dialogada e construída uma política específica para cada povo. Nós não estamos pedindo aqui que cada comunidade tenha um plano emergencial específico. Nós estamos pedindo aqui que seja respeitada a nossa especificidade e que seja ouvido os povos indígenas na construção de qualquer política pública, em especial no combate ao coronavírus, porque nós sabemos aonde está o problema, nós sabemos aonde o avanço está ocasionando, mas o que não há é uma vontade política de dialogar para a gente construir um plano estratégico para a realidade dos povos indígenas. Infelizmente é isso. Dinaman, agora, apartando um pouco aqui a conversa sobre o coronavírus, né? A gente sabe que também os povos indígenas enfrentam outros desafios no que tange a área da saúde, né? Existem outras doenças que, além do coronavírus, que também têm afligido os povos indígenas? Olha, nas últimas décadas, né, com a chegada com o avanço do perímetro urbano dentro das terras indígenas e, de certa forma, a globalização, existem problemas crônicos, né, como diabetes, câncer, tudo isso oriundos de insumos, né, de produtos adquiridos no perímetro urbano. Obesidade, isso também é uma realidade para os povos indígenas, para muitos, não são todos, mas para muitos. Existe um problema também de contaminação, um alto índice de contaminação por mercúrio, principalmente na região amazônica, por extração ilegal, né, de minério. Eles acabam contaminando o rio e várias comunidades são contaminadas com mercúrio, né? O povo Yanomami especial tem um alto índice de contaminação por mercúrio, né, e ocasionando diversas doenças, principalmente respiratórias, enfim, né, câncer, e aí é oriundo da intervenção do próprio homem. E também existe uma doença que é oriundo pelo desmatamento, que são doenças também respiratórias, pelas queimadas, pela ação do homem, e acaba impactando com a escassez de alimentos, né, com a poluição do ambiente, e aí acaba impactando de diversas formas a vida das comunidades indígenas, né, dos povos indígenas. Então, assim, desde a organização social a doenças crônicas respiratórias e doenças infecto-contagiosas que são levadas pelos invasores, que não é só o coronavírus. A própria gripe, tuberculose, outras doenças que são transmitidas por vírus, né? Enfim, são várias doenças que esses vetores levam, não é só o coronavírus. O coronavírus agora vamos dizer, é o que está mais em evidência, mas eles são vetores de diversas outras doenças que acabam contaminando diversas comunidades, como essas que eu já citei. Dinaman, diante de tudo isso que nós conversamos aqui, o senhor gostaria de acrescentar algo para que a gente encerrasse aqui a nossa conversa? Olha, eu acho que nesse momento, né, o que eu gostaria de acrescentar é dizer que é um momento da gente se unificar enquanto luta, de pedir apoio e clamar apoio a todos aqueles que estejam nos acompanhando, que possa difundir, né, e compartilhar tudo que os povos indígenas vêm reivindicando. Nós precisamos agora criar uma frente, né, de proteção dos povos indígenas, porque se depender do atual governo, infelizmente a política é sim de genocídio, a política é de extermínio, e esse extermínio é em nome de um capital, porque nós sabemos que para ganhar uma eleição precisa montar um grupo, e o grupo que apoia o atual presidente, ele é um grupo econômico, existem pessoas, existem empresas, existem vários segmentos que violam o direito dos povos indígenas que financiam esse genocídio. Então, assim, nós precisamos dar visibilidade a isso, nós precisamos pressionar o governo que crie mecanismos de proteção. Mesmo que ele não queira, existe um texto constitucional que garante isso, que ele deve criar
mecanismo de proteção para os povos indígenas, que deve demarcar as terras indígenas, que deve respeitar a diversidade de povos, de crença, de raça, de cor. Infelizmente, não é o que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. A vulnerabilidade, ela é política, a vulnerabilidade é socioeconômica e também existe uma insegurança jurídica nas instituições democráticas de direitos. Então, a ameaça não é só para os povos indígenas, é para todos nós e para toda a humanidade.